Fala, querido, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Inabaláveis. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio desse podcast. Hoje está conosco nosso pastor do Campus Limeira. Nada como começar melhor e chamar ele para tirar todas as dúvidas, perguntar o porquê do Inabalável. É isso aí, pastor? Tá ansioso? Como que tá seu coração para esse podcast? Graças a Deus o coração tá batendo. Vamos lá, vamos começar já com uma pergunta chave pro nosso podcast aí. Pastor, por que inabaláveis? Inabaláveis. Algo que Deus colocou no coração, porque a gente tá vivendo uma temporada, uma geração onde a gente tá vendo uma galera, a gente não pode aqui querer generalizar, mas muitas pessoas que estão se abalando por qualquer coisinha. E a gente crê que aquele que está em Cristo, ele se torna alguém inabalável. A gente acredita nisso, nessa verdade. E normalmente quando uma pessoa se torna muito abalada pelos problemas da vida, pelas dificuldades da vida, ela acaba se tornando um próprio problema. Ela personifica o problema. E nunca se liberta disso. Então a intenção da gente trazer alguns assuntos, né? E com esse tema inabaláveis, eu acredito que vai ser um tempo de mudança, de libertação, vai ser um tempo de quebra de crenças, né? Crenças bíblicas erradas que têm feito muitas pessoas se tornarem abaláveis. Olha só, então você que está acompanhando esse primeiro episódio, fique aí até o final, assista esse episódio até o final, que eu tenho certeza que vai ser chaves liberadas do céu aqui pra você. É isso aí, pastor? Com certeza. Eu quero fazer uma segunda pergunta aqui pra você, pastor. Bala. Pastor, quem são os inabaláveis? São os que desistiram de desistir. São os que desistiram de desistir. Então você que está assistindo a gente aqui nesse primeiro episódio, desista de desistir. Quem são os inabaláveis? São os que fazem do problema oportunidade para crescer e também para amadurecer. Problemas surgem na vida de todo mundo, mas você não é todo mundo. Se você está em Cristo, você é diferenciado. Então você tem uma capacidade, tem um poder dentro de você que capacita você a se tornar um inabalável, resolvendo os problemas. E, você falando sobre isso, me lembrou até uma frase muito conhecida, por sinal, de um livro, que diz: o excesso de recomeço te distancia do fim. Meu Deus, muito forte. E eu acredito que essas pessoas que desistiram de desistir são essas pessoas que, de fato, estão mais perto da linha da chegada. Você concorda com isso? Plenamente. Lembrando que uma pessoa que se tornou um inabalável, ela não está isenta de ter problema. Pelo contrário, ela se torna um inabalável porque os problemas que ela resolveu capacita ela a resolver outros problemas que virão. Não isenta ela de não ter esses problemas. Não, mas capacita ela, forja ela. A sempre quando surgir problema, não correr do problema, mas fazer do problema algo que vai levar ela a patamares mais altos. É isso que a gente acredita. Legal demais. Isso aí, gente. Vocês estão pegando a chave, pega um caderno, vai anotando aí, que eu tenho certeza que está sendo já de extrema importância, pelo menos para mim já está sendo algo muito relevante. Pastor, um inabalável, ele precisa ter fé? Uma pergunta até que eu anotei aqui para poder te fazer. Qual que é o nível de fé que uma pessoa inabalável precisa ter? Acho que é a terceira pergunta aí. Com certeza. A Bíblia diz que Romanos 12:3, na parte B, Deus ele deu uma medida de fé para todo mundo. Para todo ser humano ele deu uma medida de fé. Exemplo disso, prova disso, como que uma pessoa vai receber Jesus como Senhor e Salvador se ela não tiver uma medida de fé? Só que essa medida de fé, ela não pode ficar só nessa medida, porque ela pode crescer, ela pode aumentar. E aquele que se torna um inabalável
é aquele que não fica só na medida de fé que Deus deu. Ele aumenta ela. Ele faz essa fé crescer. Por quê? Porque a gente está no mundo. A gente está vulnerável a várias coisas. Então, cabe a nós ao quê? A sempre estar nos blindando, fazendo a fé crescer, para que a gente possa sempre estar superando as adversidades da vida, né? Então, o inabalável é aquele que tem fé, é aquele que alimenta a fé, é aquele que aumenta a fé, porque é por meio da fé que a gente se torna alguém inabalável. Amém. E trazendo uma reflexão contrário do nome do nosso podcast, ou seja, você acredita que uma pessoa que é uma pessoa que se abala com qualquer coisa, ela é uma pessoa que está em falta de fé? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, ela tem a medida de fé, mas por ela não desenvolver a fé, então ela se torna uma pessoa vulnerável. Exemplo, a gente vê o apóstolo Pedro, no momento onde ele vê Jesus andando sobre as águas, né? E perguntou: se é o Senhor que está andando, me chama para ir ter contigo. Olha que atitude de fé. Aí Jesus falou: sou eu, venha. Então Pedro, na palavra de Jesus, ele pela fé conseguiu andar, viver algo que só Jesus estava vivendo. Mas por um dado momento, o mar ali começou a ficar revolto. Aí Pedro olhou para aquilo, aí ele começou a ter medo. Aí o medo começou a diluir a fé que ele estava tendo enquanto ele estava olhando para Jesus. Aí o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então, você que está me assistindo agora, às vezes você pode estar passando por isso. Você frequenta a igreja, você vai na igreja, você ouve palavras, mas você não está permanecendo na palavra que você tem ouvido. Ou seja, e tem atentado para aquilo que tem trazido medo ao teu coração. Guarda isso no teu coração. Enquanto você estiver olhando para Jesus, olhando para a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida, você vai estar andando sobre a palavra dele e a adversidade não vai fazer você naufragar. O medo não vai fazer você afundar. Pelo contrário, você vai viver algo que só Jesus estava vivendo naquele momento. E você vai transpor essa adversidade que você está vivendo. Ou seja, você estará sendo um inabalável. Bem, uou! Pega essa chave aí, não sei se você anotou, se você não... Eu estou acompanhando aqui o raciocínio, até marcando aqui algumas coisas, mas se você não conseguiu pegar essa linha de raciocínio, volta um pouquinho que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância. E já nesse passo, nessa próxima etapa, falando de fé, o que a pessoa precisa, pastor? Como ter essa fé? Como eu faço para ter uma fé dessa? Falando de fé, a gente vê muitos conceitos a respeito de fé nos dias de hoje. Por exemplo, existe a fé na religião. Existe a fé na religião. O que é fé na religião? O que eu fazer, porque o que é religião? Ou o que é religiosidade? É eu querer ser aceito por Deus ou receber algo de Deus por aquilo que eu faço. Isso é religiosidade, né? Por causa disso... Pelas minhas próprias obras. Pelas minhas próprias obras. Essa é a fé religiosa. A gente vê o apóstolo Paulo combatendo isso na igreja de Gálatas, lá no capítulo 2. Quando ele chega para a igreja de Gálatas, fala: viu, quem enfeitiçou vocês de fugir do evangelho que eu ensinei vocês? O evangelho que traz fé, uma fé genuína. Os milagres que vocês receberam, o Espírito Santo que vocês receberam, é pela prática da lei ou pela boa notícia que vocês receberam por aquilo que Jesus fez? Então você vê Paulo chamando a atenção deles, que a fé deles estava sendo diluída, né? A fé genuína pela fé religiosa. Então a fé que torna a gente inabalável não é a fé religiosa. Eu não posso ter fé naquilo que eu faço. Não estou dizendo que você tem que ser alguém que não tenha que fazer algo, porque a fé sem obras é morta. Mas até as obras que a gente faz, ela tem que ser movida pela própria fé genuína, né?
mas por aquilo que Jesus fez. Aí tem a fé mental. A fé mental. Qual que é a fé mental? É a pessoa, ela acredita naquilo que Jesus fez, ela acredita naquilo que Deus diz, mas ela chega num certo momento na vida dela que ela não acredita que aquilo pode acontecer na vida dela. Aí o que a gente tem que fazer? Tornar essa fé mental numa fé genuína. A fé mental, ela fica na onde? Ela fica na mente. Ela tem que descer para o coração. A hora que ela desce para o coração, aí, ou seja, seu coração é tomado por uma certeza. Você tem certeza, porque a Bíblia diz que a fé é a certeza. Olha que coisa maravilhosa. O inabalável é aquele que tem certeza que Deus vai fazer o que falou. O inabalável é aquele que tem certeza que Deus não falha. Que as palavras que estão escritas, que saíram da boca dele, nunca voltará vazia para ele antes de cumprir o propósito. O inabalável é aquele que tem certeza, independente do que está vendo, independente do que está sentindo, independente do que o cenário está falando, ou seja, ele tem certeza. Agora, presta atenção, aquele que tem uma fé genuína, tem certeza do que Deus falou, do que está escrito, qual que é o sentimento que ela tem? Sabe qual é o sentimento que ela tem? Paz. Verdade. Aquele que tem, a Bíblia diz, a fé é a certeza. Ele descansa, né, pastor? Descansa. A gente vê isso ali em Mateus 7, quando Jesus está naquele barco onde está aquela tempestade, né? E enquanto os discípulos ali estão desesperados, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Descansando. Descansando. E chamou a atenção deles, né? Porque eles perturbaram Jesus. Não te importa que pereçamos? Jesus acordou bravo. Por quê? Porque Jesus queria que eles se levantassem, né? E eles acalmassem a tempestade, e não acordasse ele. Porque Jesus já havia ensinado como que era para ser feito. Pega essa chave, pega essa revelação para você. Tem coisas que está acontecendo na tua vida que você clama a Jesus para ele vir resolver, sendo que ele já te deu a fé e já te deu a instrução para você se levantar na tua casa, no trabalho, no teu casamento, para acalmar certas tempestades que estão tendo aí. Pastor, a gente falando desse capítulo, é até legal, a gente não tá no nosso script aí, mas voltando nesse exemplo aí que a gente tá falando de Mateus 7, Mateus 8 ali, sobre esse episódio de fé, em um momento antes, ou um dia antes ali, ou seja, ele tem um encontro com um capitão ali. Esse capitão pede para Jesus curar um servo dele. E aí Jesus fala, bora, vou lá na sua casa. É isso, né? Vamos lá na sua casa que eu vou curar esse servo seu. E aí o capitão usa de uma fé ousada. Essa talvez seja uma... Me permita perguntar isso. Mas isso é uma fé inabalável. Aquele capitão naquele momento, mesmo Jesus querendo ir lá na casa dele, ele fala assim, se você quiser, meu servo já pode ser curado. E Jesus fala logo no versículo seguinte, que nunca tinha visto uma fé daquela. Isso é uma fé inabalável, eu acredito. Com certeza. É a fé que Jesus trouxe para nós vivermos. Como assim? Por quê? Olha que legal, isso aí é a história do centurião. Ele chega e Jesus fala, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Porque o centurião é aquele que cuidava de 100 homens, 100 soldados. Ele não era judeu. Ele não tinha direito a nenhuma participação, alguma promessa de Deus. Então por isso que ele falou, eu não sou digno. Mas eu sou um homem de autoridade. Eu creio que se o Senhor me der uma palavra, eu creio que meu servo vai ser curado. Porque eu sou subordinado a alguns homens, quando alguém que está acima de mim fala para eu fazer uma coisa, ou dar uma direção para alguém fazer alguma coisa, eu acredito que aqueles que receberem de mim uma palavra do meu subordinado, eles vão fazer, vão respeitar. Porque creio na autoridade do subordinado e da minha autoridade. Então, nesse texto é tão maravilhoso que Jesus ele termina assim, eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. E ele termina dizendo assim, ó, virão homens do Ocidente, do Oriente, que vão se assentar na mesa com Abraão, pai da fé, onde os filhos de Abraão serão colocados para fora. Então, o que eu acredito?
Os inabaláveis são aqueles que creem que a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, tem o mesmo peso que a própria presença dele. É isso que o centurião quis dizer. A tua palavra, Jesus, tem o mesmo peso, o mesmo poder que a sua presença na minha casa. O mundo espiritual respeita isso. O que a gente entende? A gente vem para a igreja, perfeito? A gente vem porque Jesus está aqui, a gente crê que ele está aqui, espiritualmente falando, mas a gente não vê ele. Aí a gente recebe uma palavra, porque às vezes a pessoa recebe uma palavra da igreja, dentro da igreja, né? E ao sair da igreja se torna vulnerável e se abala e acaba sendo derrotado por algumas coisas. Porque ela não pegou aquela palavra como se fosse, como tendo o mesmo peso que a presença de quem liberou ela. Ou seja, é por isso que nós pregamos aqui na comunidade da fé, palavras de fé. A comunidade da fé é uma igreja de fé. É uma igreja que prega o evangelho que gera fé. O evangelho que gera fé é o evangelho da graça, do favor imerecido. Ou seja, que ensina o que Jesus fez por nós e não o que nós devemos fazer por ele. É o evangelho que potencializa, que ensina o que a gente se tornou em Cristo e de como se apropriar daquilo que ele fez por nós. Não é o evangelho da graça, da hipergraça. Não, é o evangelho da graça permissiva, né? Da graça de Jesus. De Jesus. É isso até que ele fala, né? Basta uma palavra sua, né? Eu sou um homem de negócios, eu falo para um soldado vir, ele vem, falo para um funcionário meu ir, ele vai, então ele fala para Jesus, basta uma palavra. E é isso que as pessoas tá faltando nas pessoas, né? Nos dias de hoje, tá faltando ouvir mais Jesus e dar crédito na palavra dele. Muitas pessoas hoje não estão dando muito crédito na palavra de Jesus, aí fica fazendo o quê? Aí, essa palavra não surtiu efeito em mim. Não surtiu efeito porque você não colocou em prática. O centurião, ele colocou em prática. Ele pegou a palavra, ele não falou, me dá um sinal. Prova que o meu servo está curado. Não, ele creu e foi embora. Eu acredito que ele creu, ele foi embora em paz, já tendo certeza. O mundo espiritual ouviu a palavra de Jesus, né? E às vezes as pessoas estão vivendo como garimpeiros de mensagens. Não, eu preciso ouvir fulano, eu preciso ouvir ciclano. Existem homens de Deus, lógico. Certeza. Tá? Mas o evangelho é suficiente. É por isso que eu amo. Eu amo aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho, a boa notícia, é o poder de Deus para todo aquele que crê, pois no evangelho se revela toda a justiça de Deus, toda a justiça. Ou seja, fomos injustiçados em receber uma herança maldita de Adão, mas no evangelho você passa a aprender, aí você passa a ter fé em toda a justiça que foi feita através de Cristo, o segundo Adão. Aí eu amo Romanos 5,17, quando o apóstolo Paulo ele fala, assim como a ofensa, o pecado, a morte entrou no mundo por um homem, assim, pela obediência de um homem, Jesus Cristo, recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, presente da justiça. Para quê? Para reinar em vida. Então eu acredito que os inabaláveis são aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça e estão reinando em vida. Reinando em vida, não é reinar após a morte. Qual que é a função de um rei? O rei, ele manda ele como? Sentado. Ele não se levanta e fica degladiando. Não, só na palavra. Aí eu amo aquilo que Paulo fala em Efésios 2,6. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E nos assentou com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado e de toda potestade
para revelar ao mundo vindouro as riquezas da graça de Deus. É por isso que aqui nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Os inabaláveis são aqueles que se posicionam na boa notícia. Aqui não tem má notícia. Glória a Deus. Não tem má notícia. Má notícia está no mundo. Para nós aqui é vivermos a boa notícia, que é o Evangelho. Você não era, agora você é algo em Cristo. Você não podia, mas agora em Cristo você pode. Trazendo ainda nessa linha de raciocínio, eu acho que as pessoas que estão nessa transição de abaláveis para inabaláveis, são as pessoas, não é nem talvez tanta falta de fé, mas é falta de memória. Lembrar do que Deus já fez por ela, né? Não é nem, é óbvio, tem tudo isso que conversamos aqui, mas o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz no presente. Então, não sei se você conseguiu acompanhar todo o nosso podcast, espero que você tenha tido muitas lições desse bate-papo aqui, descontraído, por sinal. Obrigado, pastor, a gente já está levando para a linha final aqui do nosso podcast, mas obrigado por compartilhar dessa palavra. Amém, recebo dessa palavra. Amém. E tenho certeza que há muitos temas que virão e serão para os inabaláveis, né, pastor? Com certeza. E você que está aí na sua casa, né, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, para todo mundo tá ouvindo aí esse primeiro episódio, que é o primeiro de muitos. Com certeza. Então é isso, deixe seu like, ative o sininho, nos ajude nesse novo canal. Estamos começando, né, pastor? No Inabaláveis. E agora, para a gente finalizar aqui, queria pedir pro nosso pastor deixar um recado para as pessoas que estão nessa transição, que estão se abalando muito fácil, mas querem viver por fé e da fé e querem se tornar um inabalável. O que você tem para dizer para essas pessoas, para nós encerrar aqui, pastor? Você que está nessa transição, como você bem disse, que é a falta de memória, né, do que Jesus fez. Quanto mais consciente, quanto mais você se aprofundar no que Jesus fez por você na cruz do Calvário, mais consciente você vai se tornar em quem você é nele. Porque a gente se torna inabalável nele. Ele é a rocha, ele é o nosso sustento, ele é o firme fundamento. Então, pega a visão. Quanto mais você saber quem você é, mais você saberá o que você tem nele e mais você entenderá o poder que você carrega por meio dele que está dentro de você. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, Inabaláveis.